produtos para a sua obra pelo menor preço. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 57 minutos, nós estamos no terceiro tempo do Bastidores do Poder e neste momento nós vamos entrevistar a Rosângela Machado, que é coordenadora dos cursos de licenciatura da FAEP. O que nós vamos conversar? Às vezes é sobre tal da homeschooling, que é um projeto que está lá no Congresso, que está dando maior debate, foi para o Senado. Agora foi para o Senado, foi aprovado, né? Passou na Câmara, não do jeito que os bolsonaristas queriam, porque... Mas foi projeto integral, nenhum destaque. Aquela história, a história de exigência do nível superior... Eles queriam que não tivesse dentro do projeto. Tá. O que é a história do nível superior? Para que os pais possam ensinar os teus filhos e serem responsáveis pela educação do filho, tem que ter um curso superior. O pessoal que estava defendendo o projeto estava tentando incluir a história do ensino médio, não passou isso, acabou descontentando o povo. E quem vai falar conosco sobre isso é a Rosângela. Rosângela, muito bom dia, bem-vinda ao Bastidores do Poder. Bom dia, é uma honra estar aqui. Bom, Rosângela, o que tem de coisa boa e ruim nesse projeto ou só tem coisa ruim, na sua opinião, como educadora? Como educadora, a princípio, só tem coisa ruim. A educação, ela precisa das interações, né? E o homeschooling, diferente de quando estávamos na pandemia, não prevê, né, por exemplo, o momento síncrono com o professor e os colegas da turma. Então, a criança, o jovem, vai ficar cada vez mais restrito naquele ambiente familiar. E a escola é muito além dos conteúdos escolares, né? O que nós queremos é que as crianças interajam com o diferente, com aquele que pensa de outra forma, que ele saiba debater, saiba respeitar o limite do outro e o dele. São questões que em casa fica muito mais complicado ele ter essas questões, né? Trabalhar isso no cotidiano da vida dele. E aí a formação cidadã, que é o objetivo da escola, né? Como que ele vai ter essa formação cidadã sem estar na escola, né? De forma específica. Bom, assim, a gente sabe que hoje a questão também do homeschooling, ela tem lados, ideologias, quer dizer, bolsonarista acha que isso vira porque a escola está toda infiltrada com esquerdista, e aí o pessoal da esquerda, porque não é assim, porque, assim, deixando essa história da questão ideológica de lado, a gente vê culturas, não de países, porque eu não vejo isso, mas a gente vê, por exemplo, em países como os Estados Unidos, essa é uma prática muito comum, principalmente entre mormons. Salt Lake City, que é uma cidade dos mormons, né, e tudo mais, essa cidade basicamente é homeschooling. Já foi feito algum estudo para se ver o que diferencia uma criança criada dentro desse sistema e outra criada na escola? Eu não conheço aqui um estudo específico sobre isso, não, né? Que tenha estudos aqui no Brasil sobre isso, pensando lá no exterior. Mas é uma boa questão. Acho que a questão do Brasil também entra um pouco, não, fundamentalmente, né? A questão social também da educação. A questão do ensino superior, por outro lado, né, pensando aí de outro lado, o pai tem o ensino superior, você já diz quem pode ter acesso ou não, e aí uma grande parcela da população já não vai poder participar desse homeschooling, que, por outro lado, é também positivo, né, porque a escola pública, por exemplo, a questão social é muito forte. Sim, eu vi isso daí sendo colocado também, que o homeschooling se tornou, então, uma opção bastante elitizada. Porque dá uma olhada na história do Brasil e vê aí, na história não, nos números, né, da educação do Brasil, e veja quem que tem educação superior. Assim, eu também jamais colocaria meu filho em homeschooling, porque, nossa, eu acho que a escola,
O papel dela é muito mais do que ensinar conta de matemática e conteúdo, tudo mais. Né? Mas, assim, há situações em que essa acaba sendo uma boa opção ou em nenhuma, na sua opinião? Porque mesmo eu estava aqui pensando, crianças que têm questões cognitivas para serem resolvidas ali, aí em tese teriam um olhar específico para elas, né? Mas não é isso mais que a gente quer, né? Na verdade, o que a gente quer é integrar. Eu tenho a impressão, você vai integrar. E eu também tenho a impressão, Zezé, que esse projeto nasce, como você colocou hoje, uma questão ideológica em que esses pais que são favoráveis ao homeschooling, é como se eles quiserem criarem os filhos numa bolha, não permitindo que eles conheçam o diferente, né? Essa é a impressão. E eu fico pensando se também, Rosângela, teria tanta demanda, porque eu não sei se os pais teriam tempo para poder ensinar esses filhos, porque está todo mundo trabalhando, ou se a gente está discutindo... Filha, rico contrata professor e paga sim, muito bem. Só para rico, né? Mas rico. Pobre não, né? Mas, assim, juntando com essa questão da Zezé, qual que é a tua avaliação? Exatamente. Quem vai querer? Então, assim, é um grupo, imagino, pequeno, né? Pensando lá que em 2018, né, uma família entrou no Supremo, e o Supremo disse, né, que naquele momento a educação domiciliar não estava, né, regulamentada, mas que ele não, aparentemente não vê impeditivo nenhum. A questão também que quando a gente pensa em educação aí, a gente veio de uma pandemia, no qual, né, todos queriam o quê? A volta da escola. Foi um debate intenso de quanto a escola era necessária, né, que as crianças estavam em casa, sentindo falta desse momento, e aí quando a gente volta numa certa normalidade, a ter aulas presenciais, vem esse debate de educação domiciliar. Então, por outro lado, mostra que a educação está em xeque-mate. O que nós queremos com essa educação, né? Retomar essa discussão. Para que serve a educação? E aí, pensando em ver lá o projeto com crianças, por exemplo, com necessidades especiais, a gente tem um rol de legislações, de trabalhos, né, querendo que essa criança esteja na escola regular. E aí a gente pode ter um retrocesso nisso, né, dos pais querendo que elas fiquem em casa, que eles não tenham que expor os seus filhos, que eles não tenham convivência. E isso está mais que claro, que a criança no convívio com o outro, com outras crianças da mesma faixa etária, no outro ambiente, ela desenvolve muito mais. Então, não querendo falar, né, da questão ideológica, mas é um debate que promete aí, por pensar que educação nós queremos, que cidadãos, né, estamos formando com todo esse debate, né? Após uma pandemia vir um debate desse, é no mínimo estranho, né? Eu olho, gente, e eu vejo o seguinte: existe todo esse discurso sobre a ideologia que se pratica na escola, que todo professor é de esquerda. Eu acho que a gente teve uma direita envergonhada até o Bolsonaro. Então, as pessoas assim, que mais falavam, que mais gritavam, tinham esse viés. Mas com o Bolsonaro, eu acho que abriu, entendeu? O pessoal de direita tem se exposto mais também. Então, hoje, eu não sei como a Rosângela vê, não dá mais para dizer que a escola é um reduto de esquerdista. Você acha que está mais equilibrado? Eu acho. O que você acha, Rosângela? Está assim, né? Aproveitando o que ela disse, é bem isso. Hoje, na verdade, está até bem mais polarizado, né? A opinião política, assim, não, de quem eu sou mais de direita ou mais de esquerda, não penso como você, penso de outra forma. E então não é esquerdista, é só esquerdista pensando assim, mas é um lugar de debate. Acho que o debate, então, vem mais acirrado, sim, agora, né? Isso é bem claro. E um debate... O que é bom, né, também, por um outro lado. Em qualquer lugar da sociedade. Mas isso sim, eu concordo com essa sua fala, de que não é um lugar só de esquerdista de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Agora, dentro dessa coisa que a Zezé colocou, qual que é a tua opinião sobre a escola sem partido? Porque o projeto nasceu como se fosse uma vacina
contra, segundo eles, os professores que são de esquerda e que querem incutir uma ideologia nos filhos e nos estudantes, não protegendo a família, aquela coisa toda. Qual que é a tua opinião sobre esse projeto no Brasil? Não, escola sem partido tem que tomar muito cuidado com essa discussão, porque assim, os professores, né, por exemplo, eu sou funcionária pública também, professora da escola pública. Nós, na sala de aula, nós não militamos, né, se eu sou de partido de tal ou outro. Pelo contrário, o nosso objetivo é questionar o que está posto na sociedade. Questionar em que sentido? Olha, existem outras formas de ver esse mesmo assunto, ou outras opiniões sobre isso. Vamos ver o que os outros pensam? E é essa questão que não pode se perder, o questionar, o ver outras possibilidades. E quando eu sou partidário, se você tiver muito esse olhar, aí sim, nós fechamos os olhos para as outras opiniões, e a escola não é para ser partidária, mas ao mesmo tempo falar que é sem partido, todos nós temos uma questão, a nossa questão, quando a gente pensa em sem partido, né, o quanto vão calar as nossas vozes. Então, temas não podem ser discutidos na escola, nós vamos discutir onde? Em que lugar? E sempre uma questão que causa constrangimentos, até estranhezas no debate da escola com as crianças. Olha, era exatamente assim que eu vejo, né? Não existe, nós somos seres políticos. Sim. Como que você vai? Escola não partidarizada é uma coisa. Mas mesmo assim, a gente é. E como que você vai se eximir de discutir a cultura, do que está rolando na sociedade, né? De como a escola vai ficar cega, você vai criar que tipo de cidadão? Eu acho que essa é a questão, né, Rosângela? Exatamente. Aonde que ele vai discutir, que ele vai poder ter voz, né? Aqueles que precisam ter voz, e ao mesmo tempo que o outro ouça quais que são as questões que ele sofre, o que ele precisa deixar claro para a sociedade. E a homeschooling também, a gente questiona isso, em que momento o aluno vai poder sair dessa bolha, vai poder ver o outro, né, de como ele é, as questões sociais que ele enfrenta, ou psicológicas, ou culturais. A gente precisa disso, né? Sabe que me incomodou muito, assim, na criação dos meus filhos? A gente sempre morou ali em Barão Geraldo, na cidade universitária, nasceram todos lá, moraram lá, estudaram os 3 na comunitária. Eles não viram nada diferente, eles viveram numa bolha. Graças a Deus, eles conseguiram extrapolar isso, eles gostam muito de ler, então... Mas é uma coisa, assim, que a gente, né? Enquanto pai, a gente tem que se preocupar com isso, né? Exatamente, a gente tem que se preocupar. E aí, o que a gente quer, né? Aí depois, e a gente tem que pensar até depois. Ele vai para o mercado de trabalho, ele vai saber respeitar o outro, entender o que o outro precisa, enfim, né? Ele vai para o mundo. Em algum momento ele vai. E como vai ser esse ir para o mundo? Exato. Agora, você acha que, vamos supor, tem aqui o nosso ouvinte que está colocando, dizendo que a Zezé está certa, a escola hoje tem de tudo, menos conhecimento e complementação da educação que deveria ser dado dentro de casa, mas que pais e mães terceirizam isso para os professores. Ele diz assim, agora como acreditar em educação em casa, se temos em nossa população muita gente que não sequer sabe ler, falar ou escrever a própria língua corretamente. O Wagner, como que você consegue, os educadores conseguem conceber um projeto de Estado em que a homeschooling poderia ter uma grande participação? Que tipo de cidadão que a gente estaria formando? É complicado, né, Zezé? Muito. Rosângela. Sim, é complicado, é um retrocesso, né, em todas as questões educacionais, a nossa legislação, a BNCC, então todos os nossos currículos, eles são currículos que pretendem formar um cidadão ativo, né, que participe da vida social. E o homeschooling vem dizer, não quero isso, não preciso disso. É uma questão que vai além da educação, né, é realmente elitizado. Então, que cidadão a gente vai formar? Né? É como falar, sei lá, de humanização, onde já deveria ser humanizado, né? Por exemplo. Para nós, educadores,
Pelo menos eu vejo assim, não tem como esse projeto. E a pandemia ajudou as famílias, né, perceberem que a escola é necessária, né? Eu falava sempre, olha, enquanto a criança está na escola, o jovem estar na escola, o professor está ali para ele. É função do professor estar ali para ensinar, para debater, para discutir. Os pais, quando estão em casa com as crianças, eles têm N afazeres. É diferente, não tem como negar. Fora a formação pedagógica que nós temos, a formação de cada disciplina, conteudista também, não tem como negar que a gente está lá para isso. Em casa, como que ele vai aprender? Né? Como que ele vai ter esse contato com o outro, com outras... Nós, enquanto professores, por exemplo, cada um tem a sua área de atuação. O pai vai conseguir dar tudo isso para o filho e além ensinar outras questões culturais, sociais ali, não vai dar conta. Tá certo. Bom, nós entrevistamos a professora Rosângela Machado, que é coordenadora dos cursos de licenciatura da FAEP. Muito obrigada, Rosângela. Um bom dia para você. Bom dia, muito obrigada. Estarei com vocês. Tá certo. Obrigada. Bom, e nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais de bastidores.